Bom dia, tudo bem? Sou Guilherme Carvalho aqui da Clínica Endonet. Bom, hoje eu queria destinar aqui esse tempinho para falar com vocês um pouquinho sobre a endossutura gástrica, a famosa bariátrica por endoscopia, que também serve aí de uma forma muito eficaz para os pacientes que já fizeram a cirurgia bariátrica sleeve vertical, que foi a que a Jojo Todinho fez, por exemplo, que você tira ali cerca de 70, 80% do estômago, e também serve para bypass. Então vou falar um pouquinho sobre ela. Se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, que eu vou fazer de tudo para responder aqui. Caso contrário, depois o Dr. Guilherme Antonietti, junto com toda a equipe multidisciplinar, responde também aqui nos comentários. Bom, vamos lá. O que é a endossutura gástrica? Eu vou falar primeiro para as pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de procedimento no estômago. Então esse procedimento ele é feito através de endoscopia, ou então o paciente vai para um hospital específico, que nós montamos os equipamentos para fazer esse procedimento. Lá o paciente ele fica por 1 hora no procedimento. Então o paciente entra, é preparado, entrou no procedimento, ele é anestesiado, o paciente fica durante esse período dormindo o tempo inteiro. O Dr. Guilherme Antonietti, junto com seu assistente, junto com o anestesista, junto com a enfermeira Marcela e junto com o auxiliar de enfermagem, fazem o procedimento que é a introdução de um tubo chamado overtubo. Por dentro dele é inserido o tubo endoscópico, então ele é pela boca. Lá no estômago, o Dr. Guilherme Antonietti entra com um aparelho específico em que ele faz essa sutura. Então ele pega ali o estômago, ele dá um pontinho aqui, dá um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, e ele fecha. Quando ele puxa, ele fecha, ele vai fazendo esse formatinho, como se fosse grudar essas pelinhas. Então ele vai fazendo isso no fundo gástrico inteiro, que o fundo gástrico é a parede lateral. Então ele faz isso nesse fundo gástrico todo e ao final ele vai dando ponto sobre ponto. Então com isso a gente consegue ali reduzir cerca de 70% do volume gástrico do paciente, tá? Como a gente faz isso no fundo gástrico, então a ideia é que dê ali uma sensação de saciedade precoce e prolongada para esse paciente e que iniba muito a questão do apetite. Por quê? Porque no fundo gástrico onde é produzido um hormônio chamado grelina, que esse hormônio grelina é o hormônio responsável por enviar a sensação de saciedade. Então como se o paciente estivesse sempre saciado, como se estivesse sempre ali com alimento no seu estômago. Então ele ajuda muito o paciente no processo de emagrecimento. O paciente fez esse procedimento, ele já sai dali, fica 4 horas ali no hospital. Essas 4 horas que ele fica ali é de recuperação, toma medicamento na veia e na sequência disso já recebe alta e vai para casa. Esse procedimento é tão tranquilo que o que o paciente relata pra gente é um desconforto abdominal, não são nem dores. Geralmente é um desconforto que é aliviado, por exemplo, através de dipirona, paracetamol, medicamentos aí super tranquilos. O paciente já no dia seguinte já pode voltar à sua rotina normal. Então já volta ao trabalho, já volta aos seus cuidados diários. O que a gente não recomenda é que por um período, e aí depende da avaliação do Dr. Guilherme, esse paciente não faça atividades físicas ou pegue peso para evitar esse esforço, para que não rompa esses pontos que foram dados, mas vida normal. Então o que o paciente não vai fazer? Por um período de pelo menos 15 dias ele não vai para a academia pegar peso, mas ele vai fazer caminhada. Nesse período o paciente ele não vai, por exemplo, voltar a um trabalho que seja mais braçal. Mas pacientes, por exemplo, que trabalham como motorista, pacientes que trabalham em escritórios, retomam sua rotina normal, já no dia seguinte, ok? Bom, expectativa desse procedimento. Então o paciente vai ficar aí por cerca de 60 dias numa dieta mais restritiva, e essa dieta ela visa uma boa recuperação dessa mucosa gástrica e também para que esse paciente ele tenha o início da reeducação alimentar. Depois disso ele inicia o processo de reeducação, então ele parte dali, ele é acompanhado desde o primeiro dia do procedimento até 1 ano depois por toda a equipe multidisciplinar. Então ele vai ser acompanhado por mim, que sou psicoterapeuta, pelo Dr. Guilherme Antonietti, que é o médico, e pela nossa nutricionista. Junto disso a gente tem a nossa enfermeira Marcela, que acompanha esse paciente também e vai dando todo o suporte necessário.
A gente deixa o nosso contato pessoal com todos os pacientes, porque qualquer coisa que aconteça, qualquer dúvida, entre em contato diretamente com a gente e a gente já auxilia. Expectativa média de perda de peso. Nesse caso, é de até 30% do peso total em um ano. Mas não significa que o paciente pare a perda de peso por aí. Eu poderia relatar aqui para vocês alguns casos de pacientes que perderam aí mais do que isso ao longo do tempo. Então em um ano perderam esses 25%, 30% e depois continuaram essa perda. Por quê? Porque fizeram o adequado, que é fazer uma boa reeducação alimentar, cuidar daquilo que é o essencial, que é fazer uma atividade física, mesmo que leve, mas diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana. Então é muito comum que isso aconteça. Só para ressaltar, nenhum tratamento ele é milagroso, tá? Nenhum tratamento ele vai te garantir resultado, porque depende muito do paciente. Porque pensa assim, o paciente vai estar com o estômago diminuto, com a capacidade gástrica interna diminuta, mas nada impede dele virar uma lata de leite condensado todos os dias, dele comer 3, 4 brigadeiros todos os dias. Então a gente não tem um controle sobre o que o paciente faz. A gente auxilia, a gente ensina, a gente acompanha e a gente aconselha. Mas depende do paciente também ter essas mudanças. Agora eu vou falar desse procedimento para o paciente que fez a cirurgia bariátrica bypass gástrico. Essa cirurgia bariátrica bypass gástrico é a cirurgia bariátrica que ela é focada em pacientes que têm síndromes metabólicas que não conseguem ser controladas através de medicamentos ou outras intervenções. Então, por exemplo, o paciente que tem uma diabetes muito descompensada, paciente que tem uma hipertensão que ela bate com o medicamento e não consegue baixar, o paciente que ele não consegue controlar esses aspectos através de métodos menos invasivos. Então é feita a cirurgia bariátrica bypass gástrico, que é aquela que tira e deixa um estômago residual de cerca de 35 ml, tá? E a outra parte fica isoladinho. Nesse caso, como funciona? O Dr. Guilherme Antonetti ele avalia se é feito esse procedimento ou plasma de argônio. Se for esse procedimento mais indicado, ele vai fazer o mesmo procedimento inicial que eu falei para vocês, só que a diferença é o que vai ser feito dentro do estômago. Então, nesse caso, ele vai reduzir a anastomose gastrojejunal através dessa sutura. Então, ele vai fechar, vai ficar muito fechadinho, então vai ficar o espaço suficiente para que passe devagarzinho o alimento e o líquido que o paciente ingere. E também, se o paciente tiver um volume residual gástrico grande, ele vai reduzir. Então nós já pegamos aqui, por exemplo, pacientes com mais de 300 ml de volume gástrico. Só para lembrar, hein, ele fica com 35 ml em média após a cirurgia. Então veja que aumentou aí 10 vezes. Então ele reduz novamente, então o paciente volta a ter os mesmos aspectos do pós-cirúrgico, o que é sensacional para a pessoa que ela busca aí uma perda de peso novamente, para aquelas pessoas que tiveram reganho de peso ao longo do tempo com a cirurgia bariátrica bypass gástrico. Das pessoas que fizeram a sleeve vertical, que é a mesma que a Jojo Todinho fez, por exemplo, é feito novamente essa redução, deixado o estômago novamente em formato de banana, fica o estômago bem pequenininho e tunerizado, e ali o paciente vai voltar a ter as mesmas sensações de saciedade precoce e prolongada, porque ele vai ter um estômago muito mais reduzido novamente, tá bom? Outra dúvida que as pessoas têm é assim, já coloquei balão intragástrico, posso fazer esse procedimento? Pode, a gente só pede um tempo para que o estômago se recupere bem, para que na sequência ele possa fazer esse procedimento. Outra dúvida dos pacientes, esse procedimento ele é permanente? Sim, esse procedimento ele é permanente, ele reduz de forma permanente. A gente só precisa lembrar que o estômago é um músculo elástico, ele é um órgão elástico. E esse órgão elástico, se você tomar bebidas gaseificadas de forma frequente, se você forçar a alimentação ou mesmo através da sua fisiologia tiver essa propensão à dilatação dele, ele vai voltar a dilatar e dessa forma você vai ter um estômago aumentado ao longo do tempo. Então, para evitar que o paciente perceba isso de uma forma mais avançada, então a gente indica esse paciente que faça endoscopias aí regularmente. Então a gente, por critério da clínica e do Dr. Guilherme Antonetti, com 6 meses é feito uma nova endoscopia para ver se continua tudo bonitinho. Se não tiver, o Dr. Guilherme Antonetti leva o paciente novamente e refaz aquele ponto que abriu,
Graças a Deus nunca aconteceu, mas se acontecer é uma garantia que nós damos para o paciente para que ele tenha uma melhor experiência com o tratamento. Com 1 ano é feita uma nova endoscopia no mesmo critério. Então nessa nova endoscopia, se apontar que esse paciente teve aí algum ponto aberto, nós refazemos esse ponto, tudo isso novamente para garantir que o paciente tenha uma boa experiência com o procedimento. Depois disso a gente indica que a cada 6 meses ou 1 ano o paciente refaça a endoscopia para ter esse acompanhamento. E aí nossa equipe multidisciplinar continua à disposição do paciente, caso ele necessite, ele pode aí entrar em contato e contratar os serviços individuais dessa equipe, ou então manter ali, como muitos pacientes fazem, né? Mantém ali o acompanhamento médico, nutricional e psicológico por um período um pouco maior. Só estende um pouquinho, só não fica mensalmente, só não fica semanalmente na terapia, mas o paciente estende e continua com o acompanhamento. Assim, é uma forma do paciente manter ali a linha e seguir nessa reeducação alimentar nos bons hábitos, né? Vou frisar novamente. Esse tratamento ele é definitivo, porém não existe milagre, ok? Então esse procedimento, o paciente ele precisa fazer a parte dele, ele precisa se empenhar para fazer uma boa alimentação, uma boa reeducação alimentar, ele precisa ter a consciência de que todos os métodos de emagrecimento eles são auxiliares. Então o método vai ser para auxiliar em uma parte, nesse caso na redução do volume gástrico total ou residual, auxiliar na sensação de saciedade precoce e prolongada e inibição do apetite, mas o paciente tem que fazer a sua parte e se alimentar de forma regular, se alimentar de forma melhor e com qualidade, se propor a ter as mudanças essenciais aí no que tange a sua vida rotineira, então na relação emocional, transtornos alimentares, compulsões alimentares, forma de lidar com as situações do dia a dia e por aí vai. E também se propor a tomar as medicações indicadas pelo médico. Então tudo isso é essencial para que o paciente tenha uma boa experiência e um bom resultado, tá bom, pessoal? Então caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui na descrição, aqui embaixo da descrição do vídeo. Tanto eu quanto o Dr. Guilherme Antoniette, a enfermeira Marcela, a nossa nutricionista ou qualquer um dos membros da nossa equipe multidisciplinar, aquele que for direcionado a pergunta vai ter o maior prazer em responder, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado. E no próximo vídeo deixem algumas sugestões, mas a ideia é falar um pouquinho sobre o plasma de argônio pós-cirurgia bariátrica bypass gástrico. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Tchau, tchau.